versículo de número 13. Apocalipse, capítulo 3, versículo 13. Irmão, quem não gosta de Bíblia, vem para o culto errado. Foi a maior confirmação de Deus, porque aqueles que só vêm atrás de alguma profecia, hoje você vai ouvir a maior profecia, que é a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olhe para cá. Olhe para alguém ao seu lado, na direita e na esquerda, diga para ele, diga para ela: Jesus vem. Eu quero apresentar nessa mensagem aqui 2 pontos, e essa é a primeira parte daquilo que Deus falou comigo. Os sinais que precedem a sua vinda e as condições para estar preparado para o arrebatamento. Essa é a nossa viva esperança. E dentro de muitas correntes teológicas, aqui nós cremos, pregamos e defendemos, é que a igreja, pastor Daniel, não vai passar pela grande tribulação. Prova disso, Apocalipse 3, versículo 10, como guardar-te a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Deus, ele vai livrar esta igreja dessa grande tribulação. O contexto do capítulo de número 3, o verso de número 13, começa no versículo 7, falando sobre a igreja de Filadélfia, essa igreja que tipifica a igreja do arrebatamento. Essa igreja, a igreja de Filadélfia, mesmo na sua pouca força, ela tem guardado a palavra. Uma coisa que nós precisamos entender, e a nossa geração está mudando muito, é porque nós queremos caminhar pela moda. A moda diz isso, a moda diz aquilo, mas a igreja não vive por moda. A igreja vive por doutrina, e doutrina só é aquilo que é a sua palavra. Capítulo 24 e 25 de Mateus vai nos mostrar, e é por aqui que eu quero começar a caminhar, vai mostrar e apontar os sinais da volta de Jesus, e também vai apresentar a condição daqueles que estão preparados e que vão estar preparados para a volta de Jesus. Não é cristocêntrico pregar, se prepara, e não é cristocêntrico nenhum hino cantar, se prepara. E daqui a pouco você vai entender isso, porque tudo aquilo que será falado no decorrer dessa mensagem é o que o céu está alinhando esta igreja para viver aquilo que Deus tem falado com o seu povo. Uma coisa que Deus ministrou ao meu coração esses dias é que a nossa igreja, ela vai crescer sólida pela palavra de Deus. Deus vai fazer uma coisa nova e o nome do Senhor será glorificado. Você que tem Bíblia, abra comigo. Eu vou apresentar alguns sinais, não todos, eu vou apresentar alguns sinais que precedem a volta de Jesus para a sua igreja. Mateus capítulo 24, versículo de número 7. Você que pode se colocar aqui, Mateus capítulo 24, versículo 7. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Então o primeiro sinal é guerras, terremotos e pestes. Um dos estudos diz que nos últimos 50 anos nunca houve tanto terremoto, desde que a terra existe, nunca houve nos últimos 50 anos tanto terremoto. Isso é um dos sinais que Jesus vem. O primeiro também que aponta são as guerras. E isso nós vivemos vendo hoje em dia. Se você fechar a Bíblia, ligar o jornal, você vê a Bíblia pregando que Jesus está voltando. É reino se levantando contra reino, nação se levantando contra nação, e a igreja precisa despertar, vendo tudo isso, entendendo que Jesus vem. Enquanto tem terremoto, a igreja não está preocupada, a igreja está levantando a mão, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto acontece guerra, a igreja não está muito preocupada com guerra, a igreja está entendendo que Jesus vem para buscar a sua igreja. Além de terremotos, além de muitas guerras, também vem um tempo de muita peste. E nós percebemos que tantas enfermidades, tantas doenças
Nós passamos por isso e nós vivemos esse tempo entendendo que é um dos sinais que Jesus vem. Mas esse não é só o primeiro sinal, porque também no versículo 8 diz que tudo isso, quando estiver acontecendo, quando a terra falar, meu Deus, e agora? A Bíblia diz no versículo 8 que isso é o princípio, é o começo das dores. Mas uma coisa, como eu disse no começo, Deus vai livrar a igreja de passar por essa grande tribulação. Irmão, em toda palavra dessa, você só vai me incentivar a pregar, você adorando por esta palavra. Nós somos essa igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja desse tempo final que o Senhor tem nos guardado. Segundo sinal, Mateus capítulo 24, versículo 9. Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Eu sei que nós queremos muito ser tratados. Tem gente que acha que ser crente, aceitar o evangelho, carregar o nome de Cristo, é você andar muito bonitinho para um lado e para o outro, pensando que é o cristalzinho de Jesus, que ninguém vai te tocar. Aqueles por amor do nome dele, não é eu que estou falando, e por isso que tem que apontar para a palavra. É a Bíblia que diz, nós seremos odiados por levar o seu nome. Perceba que hoje em dia em toda a nação, tu pode carregar a pior religião possível. Tu pode carregar a pior crença possível. Nesses tempos, tem gente até andando como cachorro. Ser humano falando que é cachorro, andando de coleira, e o povo está achando normal. Agora vai falar que é crente. Vai falar que serve a Deus. Vai falar que a sua vida é pautada pelos pontos e pelos princípios bíblicos. Você será odiado. Alguém vai lhe perseguir. A igreja é perseguida por carregar o nome de Jesus. Mas não se preocupe, porque todos nós que carregamos o nome de Jesus seremos recompensados por Ele, porque Ele tem guardado, sustentado e abençoado a sua igreja. A igreja, o ministério da oração profética pode ser até perseguida, mas biblicamente a Bíblia diz, quanto mais a igreja é perseguida, mais cresce. Quanto mais a igreja é afrontada, mais cresce. E nós cresceremos defendendo o Evangelho e o nome de Cristo. Outro sinal, Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 12. O pecado aumentará e o amor de muito esfriará. Algumas outras versões diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E o maior contexto disso aqui não é só sobre pecado, é sobre iniquidade. Gabriel, por quê? Porque o contexto disso tudo, desse esfriamento na fé, não é só pecado. Porque se todo mundo for para o inferno por causa de pecado, ninguém aqui vai para o céu. O salmista diz que nós já nascemos debaixo da culpa do pecado, no juízo do pecado. Se nós formos para o inferno por causa de pecado, do pregador a quem está ouvindo, ninguém vai. Porque todos os dias erramos o alvo, pecamos e falhamos. Porém, o que leva a geração e o que leva o povo para o inferno não é pecado, é iniquidade. Jesus mesmo, quando naquele tempo, em separar quem sobe e quem desce, bota para nós Mateus capítulo 7, versículo 23, que vai mostrar esse contexto. Mateus capítulo 7, versículo 23. Jesus diz, eu porém responderei, nunca os conheci, afasta de mim vocês que desobedecem à lei. O desobedecer à lei é aqueles que praticam a iniquidade. As maioria das versões não está, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais, não o pecado, a iniquidade. Embora iniquidade é pecado, iniquidade significa pecar conscientemente, cientemente e permanentemente na culpa do pecado. É gente que sabe que é pecado mentir e continua mentindo. Gente que sabe que é pecado xingar e continua xingando. Gente que sabe que é pecado dar um bote, fazer algo pelas escondidas, fazer e ninguém está vendo, é iniquidade. Naquele grande dia, não é quem peca, é quem permanece na prática do pecado. Irmão, e o que tem de crente, não estou falando do mundo não, estou falando de crente. O que tem de crente permanecendo na prática do pecado, e ele tem ciência que é pecado, ele tem consciência que é pecado, e ele ainda permanece no pecado. Aí naquele grande dia, Jesus vai olhar e falar, ó, você estava na terça, estava no domingo, eu até te vi lá no discipulado,
vi você fazendo a obra, vi teu terno, vi teu saia até o pé, porém, eu também vi que você permaneceu na prática da iniquidade. E o teu nome, é por isso que, já vou falar sobre isso, muitas vezes é melhor o profeta não saber teu nome, não revelar nem teu nome, mas o teu nome está no livro da vida. Do que tem gente que achar só porque recebeu uma revelação está salvo. Tem gente que vai com revelação e profecia para o inferno. Não, mas Deus me prometeu que vai me dar um carro. Ele dá, mas tu vai com o teu carro para o inferno. Eu não vou levar nada daqui. É por isso que eu quis contrair no começo para você rir. Já tem gente chafeirando a cara. Essas mensagens eram boas pregando no tempo da pandemia, que o povo estava com a máscara no rosto. Então se fizesse cara feia, não estava nem tchum. Cara feia para mim é fome e Jesus é o pão da vida. É Ele que alimenta. Glória. Vamos prosseguir. Outro sinal. Mateus capítulo 24, versículo 37. Mateus 24, 37. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Gabriel, como é que era no tempo de Noé? É só você ler todo o contexto de Gênesis capítulo 6. E dava-se em casamento. Então a Bíblia quer dizer que era como um dia normal. Muita gente só está preocupado com guerra, com terremoto e com peste. Porém, a volta de Jesus vai se dar num dia normal. A pergunta é, irmão, quem hoje na terra não comeu? Quem hoje na terra não bebeu? Quem hoje na terra não se deu em casamento? Quem hoje na terra não se casou? Esse é o sinal que Jesus vem e a qualquer momento Ele pode voltar. Então o que vai te salvar não é o crente que tu foi ontem, é quem tu é hoje. Porque tem gente se sustentando. Ah não, Gabriel, lá na conferência passada eu estava crente. Eles vão me salvar porque lá na conferência passada eu orei, fiz jejum e propósito. Mas a nossa vida é diária. Jesus pode voltar a qualquer hora e a qualquer momento. Gabriel, como era no dia de Noé? Para a gente entender que a gente está vivendo o contexto da palavra e nós somos o dia de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Deus viu que a terra tinha se corrompido, a corrupção na terra, e estava cheia de violência, a violência na terra. Versículo 12. Deus observou uma grande maldade. Esse mundo hoje que nós vivemos parece que nem é mal. No mundo, pois todos na terra havia se corrompido. No tempo de Noé havia violência e corrupção nos valores morais. Na sua vida, pensa na geração que a gente está vivendo. Se Deus enviou anjos para matar e destruir Sodoma e Gomorra, a nossa geração está pior que Sodoma e Gomorra. Porque em Sodoma e Gomorra foi o começo. É o princípio, ali começou aquele negócio todo em que para o povo era novidade, mas era um pecado, e aquilo ali abominou o Senhor. Imagine Deus olhando a nossa geração. Eu só creio que por causa de muitos Abraão aqui, o Senhor tem nos guardado, nos blindado e nos livrado deste mal. Outro sinal, 2 Timóteo capítulo 3. Já vai começar a parte boa, irmão, fique tranquilo. 2 Timóteo capítulo 3. E lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará. Não, esse é o 4. É no capítulo 3, 2 Timóteo 3. Se eu não me engano, haverá dias trabalhosos. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, difícil de manter família, difícil de manter casamento, difícil de manter filho. Essa é a geração que a gente está vivendo. Tempos difíceis e trabalhosos, homens olhando para si mesmo, olhando o seu ego, olhando o seu eu, olhando a sua prepotência, olhando quem ele é, querendo ser melhor que tudo, vivendo a vida pelo eu. E o ruim não é nem só isso lá fora, é dentro da igreja, alguém que está na igreja pensando só em si mesmo, vivendo uma vida distante daquilo que é o propósito de Deus. Tempos difíceis e trabalhosos. Outro sinal,
1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Agora começa a arrochar. Nem começou ainda. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Quem não gosta de Bíblia, irmão, e quem não gosta dessas palavras, Deus te converta. 1 Timóteo 4, primeiro. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Ou na nossa geração, quantos? Dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Deixa bem aqui. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Quantas pessoas que era crente, que era fiel, homens e mulheres de Deus, pregador, pastor, que desviou. É nesse tempo que a igreja está vivendo. E aí permanece. Desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quando a Bíblia fala sobre doutrina, é deturpar a teologia, o ensino sobre Deus, deturpar a palavra. E Gabriel, como assim deturpar a mensagem? É alguém com a palavra deturpando ela. 2 teólogos de muita influência no Brasil, por medo de pregar a verdade, hoje em dia, por medo de muita coisa, e olhe para cá, meu, eu tenho responsabilidade, e eu sei o que Deus cravou muito em meu peito esses dias, dizendo: prega, fala, entra, pregue aquilo e ministra aquilo que eu estou falando contigo. O meu Espírito está falando com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Está dando ouvido a espíritos enganadores e ensino de demônio, ou doutrina de demônio. 2 teólogos de muita influência no Brasil, com medo de pregar a verdade, estão ensinando. Nós temos que respeitar o casamento de homem com homem, temos que respeitar o casamento de mulher com mulher. Por quê? Porque é direito civil. Teólogo de influência, usando a palavra, dizendo: não, mas é direito civil. Porém, irmão, uma coisa que nós temos que entender. Eu vim conversando uma vez com o Marcos de uma agenda que eu estava, e eu falei para ele uma coisa que o Espírito conversou comigo: nós temos que entender qual é a palavra que nós estamos pregando. É direito civil, irmão. Bebida número 1 a 51 é direito civil. A partir de 18 anos, acima de 18 anos, ter relação sexual é direito civil. Fumar é direito civil, mas na lei de Deus se constitui pecado. Nós não podemos negociar a mensagem. Nós não podemos negociar aquilo que o Espírito de Deus está falando conosco. E a palavra, ela continua a mesma. Eu sei que é difícil, porém nós temos que ouvir que tudo isso hoje em dia é normal, é direito civil, mas na lei de Deus é pecado. Eu estou falando na autoridade do Espírito para a sua igreja, que nós não podemos negociar a mensagem. Adultério ainda é pecado, fornicação ainda é pecado, mentir ainda é pecado, e isso leva para o inferno. Mas eu preciso pregar que o Jesus que eu prego, ele vem para libertar essa geração, salvar essa geração e levar a geração ao céu. Aleluia, me guarda, Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, outra coisa, irmão, eles estão negando a fé, estão se desviando da fé, e outra, eles estão dando ouvido à doutrina de demônio. Outra coisa está acontecendo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Profecias e revelações, milagres e maravilhas, muitas vezes não vindo de Deus. Não, Gabriel, mas está falando isso. A nossa igreja é profética, nós cremos. Porém, tem muitos lugares por não pregar a mensagem. Tem igrejas que, se abrir a Bíblia, a igreja fecha. Eu louvo a Deus aqui, tem sinal, tem maravilha, tem revelação, tem profecia, mas a Bíblia continua aberta. Porque no dia que a Bíblia abrir e não tiver ninguém, é porque o Espírito já foi. Nós precisamos caminhar pela sua palavra. Nós temos que entender que tudo isso no reino de Deus é pecado. Outro sinal, e esse sinal começa a ativar a igreja, e é o que a nossa igreja vive:
Atos capítulo 2, versículo 17. Vai falar sobre o derramado do Espírito. Atos capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens dessa igreja, os jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Porém, quando nós falamos sobre esse sinal também, que precede a volta de Jesus, é um grande derramamento do Espírito Santo, um ativamento de poder. Eu que nasci nos mistérios de Deus, a nossa geração crê muito assim. Quando falamos que o derramado do Espírito, a nossa só se refere ao pular, ao rodar, ao sapatear, ao falar em línguas estranhas. Não, mas esse, no contexto da Bíblia, tem 3 áreas que esse grande derramamento do Espírito Santo vem nos conduzir. Primeiro, uma grande salvação e extensão. Deus vai salvar uma grande parte da terra. Prova disso, João capítulo 16, versículo 8. É o Espírito que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito de Deus. Então esse é uma primeira reação desse grande derramar do Espírito Santo. Ele vem salvar um grande número de pessoas. Segundo, Atos capítulo 1, versículo 8. O batismo no Espírito Santo, um revertimento espiritual. A nossa geração será impactada pelo poder do Espírito, e nós estamos pregando e profetizando nessa igreja que esse ministério será o maior ministério em que vai investir no maior avivamento que vai vir sobre esse Brasil e sobre a nossa igreja, sobre Vicente Pires, sobre o Distrito Federal, porque o Espírito de Deus vai batizar, vai usar e vai fazer a sua obra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito. Você não vai precisar esperar o pastor, a profetisa, o bispo, o pastor Gabriel, o pastor Patos, alguém até você profetizar. O Espírito de Deus vai te usar para botar a mão sobre os enfermos e eles ser curados, botar a mão sobre os endemoniados e eles serão expulsos, botar a mão sobre o aleijado, sobre o surdo, sobre o mudo, e Deus vai operar um milagre, porque nesses tempos o Espírito será derramado sobre a terra. Mas em mesmo Mateus capítulo 24 e 25, vai começar a apontar aqueles, e aqui você também tem que anotar, você vai, no Mateus capítulo 24 e 25, vai começar também a contar algumas parábolas, e vai mostrar aqueles que estão preparados para o arrebatamento. A primeira parábola é a dos 2 servos. Mateus capítulo 24, do 45 ao 51. Para a gente não perder muito tempo, eu não vou ler. Mas Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51, vai contar a parábola dos 2 servos. E dentro dessa parábola vai contar sobre um servo bom, fiel e prudente. Então ele tem 3 características. Ele é servo, ele é fiel e ele é prudente. Para estar preparado para ser arrebatado, 3 coisas tem que ser: servo, fiel e prudente. Ser servo é saber que você tem um dono. Ser fiel é você carregar o evangelho sem medo de nada, carregando a mensagem do evangelho, vivendo os princípios do evangelho, sem temer o que estão se levantando por aí. Então é servo, fiel e prudente. Ser prudente é uma característica que a nossa geração precisa, e principalmente crente, e até eu mesmo preciso, e tento sempre tomar diligência nisso. Até hoje sou corrigido pelo bispo, sou corrigido pelo meu pai, e louvo a Deus por isso, porque quando Deus está me corrigindo, eu estou me alinhando para ser um servo bom, fiel e diligente. Ser diligente é entender aquilo que Paulo olhou para o povo e diz: se você comer um negócio que foi escandalizar seu irmão, é bom que não coma.
Hoje em dia os pastores, pregadores e profetas querem viver assim, não. Eu preguei, mas não vê o que eu faço não. O que eu faço não tem nada a ver, é o que eu estou pregando. Mas muitas vezes Paulo, irmão, as maiores pregações de Paulo não é Paulo falando, é Paulo vivendo. A vida dele é uma pregação. Aonde Paulo anda, aonde Elias anda, aonde Eliseu anda, alguém olha e diz: esse é um santo homem de Deus. Nós temos que ser diligentes em todas as áreas da sua vida. Você não é crente só dentro da igreja. Você é crente no seu trabalho. Você é crente com a sua esposa. Você é crente com seus filhos. Você é crente aonde você anda. Você tem um testemunho. Porque você é bom, você é fiel e você é prudente. Você é diligente. Essas são as características daqueles que vão ser arrebatados. Segunda característica, segundo sinal, daqueles que estão prontos e preparados para serem arrebatados. Novamente ele vai nos trazer a característica de servo. Mateus capítulo 25. Isso vai ser igual para jovem adolescente, é tarefa de casa. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. A parábola dos talentos, que vai nos contar sobre a capacidade de usar as suas habilidades. E novamente vai nos apontar quem é servo, quem é fiel e quem é infiel. Porque nos talentos tem aquele que é fiel e infiel. Aquele que tem talento e utiliza as suas habilidades em prol do reino. Mas tem outros que têm habilidades, mas estão estagnados, estão parados. Esse não é servo fiel, é servo infiel. Tem alguém que está me ouvindo e tem talento, tem habilidade, mas está estagnado. Você não é servo fiel, você é servo infiel. Não, Gabriel, mas eu sou tímido. Lá vai, amor, sobe para mim e para tu. Mas eu sou tímido, eu tenho vergonha, né, Marcos? Eu não consigo porque eu fico meio assim, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Os tímidos, eu vou nem continuar. Eles não reinam não. Mas tu vai nem que na força. Aleluia. Olhe para alguém e diga para ele: tira a timidez. Diga: tu não é infiel não, tu é fiel. Eita, irmão, tanta cambada de crente que tem tanto talento e tão parado. Eu só vou se o bispo me chamar. Irmão, obreiro fiel, ele não precisa de alguém ser bajulado. Eu não preciso ir do bicho chegar em mim: Gabriel, pega o jovem, pega ele. Não, irmão, chega disso. Está na hora de quem falar: Senhor, eu tenho habilidade. Se ninguém pode contar com ninguém, conta com quem? Comigo. Se ninguém se levantar, eu me levanto. Se ninguém quer cantar, eu canto. Esse dia eu até falei: Senhor, se não fosse a obra de Deus, até aprender teclado eu tinha aprendido para ficar tocando. Ninguém quer aprender, ninguém quer fazer. Alguém tem que se levantar. Irmão, Deus conta contigo. Pega na mão de alguém, na direita e na esquerda, sacode ele, até ele se irritar e dar glória a Deus e aleluia. Diga para ele: Deus conta contigo. Aleluia. Ninguém quer cozinhar, cheiro cozinha. Não. Ninguém quer cozinhar, tu cozinha. Eu já falei, o jovem estúdio que eu conversei sabe. Eu falei: a gente vai aqui, vai ouvir uma palavra, vai ouvir um louvor. É jovem, vai ser diferente, vamos descontrair, vamos fazer tanta coisa, tem tanta coisa para fazer. Porém, vocês também vão trabalhar na obra. Sabe como eu servi a obra primeiro? Antes do altar. Porque, irmão, a nossa geração ela quer prezar de altar, para mostrar não sei o quê. Alguém pensando que altar é lugar de aparência. E só Deus está me usando se eu estiver com o microfone na mão. Deus está me usando se eu subir no altar. Deus está me usando se eu estiver em aparência, se eu estiver no cartaz. Se o bispo ficar comigo, se eu sentar do lado dele. Não, irmão. Sabe como é o seu ministério? Eu tinha uma vontade tão grande de pregar. Enquanto o altar, 13, 14 anos, do lado do Taguatinga Shopping tem uma feira. 13, 14 anos. O altar não me dava oportunidade para pregar. Eu não esperei o altar me dar oportunidade. Eu peguei uma carta de som e fui para a rua. Eu falei: minha vontade continua de pregar e eu vou pregar. É gente precisando de ser bajulado para fazer a obra, querendo que o bispo pegue um colo e jogue para o lado todo. Irmão, o bispo não é babá, você não é bebê, e a MAP não é berçário de ninguém. Nós somos noiva. Olhe para alguém e diga: você é noiva, acorda, desperta. Ô irmão, se eu soubesse o nome, eu ia citando um por um, porque eu estou vendo tanta pessoa aqui que tem talento, mas está parado. A mocidade está te esperando. Aí eu falei: amor, eu estou precisando de uma dica aí para os jovens, porque sabe que
E eu ainda tenho umas palavras assim, e aí eu tenho que quebrantar minhas palavras para falar com eles, que eles não vão assustar eles. E tem que ser uma palavra mais jovem, tu tem mais delicadeza. Ela, não, amor, a gente tem que falar de emoção e tem que falar sobre ansiedade, depressão. Eu falei, tu tá estudando para psicologia, tu acha que eu vou falar? Tu acha que eu vou falar isso? Eu sei falar o que é pecado, eu sei falar o que é errado, eu sei falar o que é manto, mistério, rodar, pular, sapatear. Mas sobre depressão, opressão, ansiedade é tu. Cada um com seu ministério. Oh, Deus vai levantar essa geração. Irmão, eu estou falando isso, meu coração treme, a minha alma treme. O Espírito de Deus falou comigo todos esses dias, nesse mês que eu estou orando. Eu vou levantar a igreja, mas do ministério da palavra. Vou levantar o ministério. Irmão, aqui vai ter cura, salvação, gente vomitando câncer, vai ter tudo. Porém, nós vamos crescer pela palavra. As crianças vão crescer, os adolescentes vão crescer, os jovens crescerão, os homens e mulheres vão crescer e vão romper na palavra. Agora olhe para alguém e diga, tire a vergonha, porque eu quero te ver no céu. Irmão, 3 surpresas vai ter no céu. Olhe para cá, 3 surpresas vai ter no céu. A primeira é quando nós chegar, olhar para nós mesmos e falar, rapaz, eu cheguei. A segunda, irmão, olhe bem na cara da pessoa do teu lado. É tu olhar para essa pessoa e falar, como é que ela subiu? Mas a terceira é a que gera mais temor. Quem tu achou que iria, mas era tão homem de Deus, era tão vaso. Meu Deus, ele tinha um negócio, era tão cheio das trevas. Quedom é a Bíblia. E não vou me surpreender que até o diabo se transfigure ante luz. É por isso que naquele dia tem gente que não presta e Deus usa. E alguém fica se indagando, meu Deus, Gabriel, como alguém não presta e Deus usa ele? Deus tem a vida toda errada. E não, aquele grande dia falar, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, profetizei, expulsei demônio, revelei, esse tem até morto. Vai falar, tudo isso aí tu fez em meu nome. E o meu nome cura, o meu nome sara, o meu nome liberta e o meu nome transforma. Mas o teu, eu vi aqui na lista. Eita, Jesus, me guarda. Vamos lá. Outro sinal. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Aqui é um alerta para alguém. A parábola das 10. As 10 virgens aqui simbolizam a igreja. 5 prudentes, 5 loucos. Toda a igreja é assim. Se dividir a igreja, tem uns crentes que é prudente, mas tem uns crentes que são doidos. Doido não, finge demência. Vou utilizar essa palavra para você entender. As 10 virgens simbolizam a igreja. E a Bíblia diz, bispo aqui, metade delas percebendo. Irmão, tem umas coisas na Bíblia que só umas palavrinhas muda tudo. E a metade delas percebendo que o azeite estava se acabando, não pinta, porque você sabe quando você está ficando fraco na fé. Você sabe quando você está muito tempo sem orar. Você sabe quando você não está crente. Você sabe. E percebendo que o azeite está acabando. Qual é a dica para quem está ficando sem azeite? É pedir emprestado. Irmão, tem hora que tem um espírito de fogo. Eu amo tudo isso, irmão. Mas tem umas coisas que quem está com a palavra, você fica, meu Deus, para que isso? Eu não vou fazer. Eu estava lá no culto sério, aí o cantor falou, quem tem unção, passa unção. Quem tem unção, passa unção. Quem tem unção, passa unção. Eu falei, eu estou buscando um miserável, não ora, não jejum, não faz nada. Eu vou passar meu tempo todo de oração para ele, vou não. Isso nem acontece. Ah, Gabriel, mas Elias passou para Eliseu. Quem é Eliseu? Agora tem um que não ora, vive no Instagram, no TikTok, todo carnal, vendo o que não deve, curtindo o que não deve. Chega na igreja, Gabriel, passa unção para ele. Bom. Aleluia. Passo não. Vai lá igual alguns aqui nessa igreja. Agora, vou não. Orando meia-noite, 3 horas, meio-dia. Uma pessoa que acorda meio-dia quer receber a minha unção. Passo não. A dica para esse povo é o que, Gabriel? Percebendo que o azeite está acabando. Não é pegar na aba de ninguém, porque salvação é individual.
Gabriel, meu pai é pastor. Ele sobe e tu desce. Gabriel, meu irmão. Eu não mandei para o bispo, não. Eu mandei para a bispo, eu acho. Para a pastora Vanessa também. Meu irmão, mais velho, foi me pegar. Sempre gosto de me ouvir pregar, receber oração. Quer que eu falo de Deus para ele? Chorou muito. Eu falei, Deus, a palavra foi plantada. Mas ele é usuário de droga, uma vida muito pega, uma pessoa que é literalmente cavalo do diabo, tanta coisa que ele já fez. Mas eu creio que Jesus pode salvar. E oro por isso. E aí, num culto que ele foi, aí ele me mandou um áudio, ele, olha, passou o dia todo cheirando. Mas eu senti muito tremor, eu senti muito ruim quando ele mandou esse áudio. E eu entendi que foi o poder das trevas falando com ele, meu. Passou um dia todo no frevo, cheirou, fez o que não teve, um monte de coisa. De manhã ele falou que foi tomar banho. Aí ele mandou um áudio para mim. Você acredita que eu fui tomar banho? E o diabo foi bem aqui comigo. E ele disse para mim, por que tu pisou na igreja? Eu comecei a me arrepiar. Ele começou a contar o que o diabo ficou falando com ele. Aí ele, por não ter entendimento, bispo, ele acha que o demônio é ser humano. E ele acha que tudo se resolve na bala. Mas eu disse para ele que se ele pisar aqui de novo, eu vou dar uns pipocos nele. Aí ele é tão atribulado. Ele falou, tu tá me cobrando por causa do meu irmão? Vai cobrar ele. Falei, miserável, tu é um irmão, viu? Muitas vezes você já me protegeu, irmão. Mas do diabo ele não quer proteger, não. Tu quer me atazanar? Atazana ele. Quer atribular? Atribula ele. Eu falei, Deus, ele não tem discernimento de nada, mas guarda ele. Ele falou, e ele mandou um áudio. Ele falou, Gabriel, ele disse que, irmão, e foi tudo isso para me pregar isso aqui. Ele disse no áudio, ele está furioso para querer te calar. Você está sendo um mal para esse tempo. Porque todo lugar que eu estou indo, irmão, tem alguém tudo precisando de revelação e profecia. E Deus chega lá, cadê o mistério? Cadê o mistério? E o mistério é só na palavra. E eu não posso, irmão, negociar aquilo que Deus tem falado comigo. Eu sempre orei, Deus me deu muita palavra profética de poder, de autoridade. Eu creio que por intermédio dessa palavra Deus ainda pode fazer. Porém, nesse tempo Deus conversou comigo. É necessário que você pregue a minha palavra. E essa palavra, irmão, se possível eu poderia lá repregar só nessa igreja, para um monte de crente 15, 50 vezes, para ver se entra na cabeça de alguém, para alguém compreender que Jesus vem. Nós precisamos voltar a pregar que o céu é real, mas que o inferno também é real. Tem muito crente entrando na igreja, entra e sai, vai e volta, sem temor nenhum. E outros estão vindo para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Esses nem para o céu vão, porque eles não estão adorando Deus por amar a Ele. É só medo de ir para o inferno. E não serve, é um servo infiel. 3 conselhos, eu caminho para concluir agora. 3 conselhos que é um alerta de Deus para a sua igreja. Primeiro, Mateus capítulo 24. Depois coloque aí, Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião seu Senhor virá. Qual é o alerta de Deus, Gabriel? Vigiar. Eu vou citar 3 vezes, eu quero ver se alguém entende. O alerta de Deus é o quê? Vigiar. Só aqui, Gabriel? Não. Mateus capítulo 25, versículo 13. Portanto, vigiem, pois não sabe o dia e nem a hora da sua volta. Irmão, a volta de Jesus é eminente. Se a volta dele é iminente, é a qualquer segundo, é a qualquer minuto. A igreja não tem o luxo de se preparar. A igreja tem que andar preparada. Eu sei a hora que começa e termina o culto e a distância que eu percorro de ir para a igreja, de ir para qualquer lugar, mas da volta dele, eu não sei. Então, se eu não sei, eu não tenho tempo de me preparar. Eu tenho que andar preparado. 2 vezes tem esse alerta: vigia. Mas tem a terceira, Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Tenham cuidado, ou seja, vigia. Não deixe seu coração, já está
alinhando isso há muito tempo sobre o coração. Não deixe seu coração se entorpecer com farras, Jesus, bebedeiras, misericórdia, nem com as preocupações dessa vida, ansioso com tudo. Não deixe que esse dia pegue os desprevenidos. Não, hoje eu posso só um pouquinho, dá certo. Não, hoje eu posso dar vou bem aqui rapidinho, vigia, porque naquele grande dia. E outra, o povo, além de não estar pregando sobre a volta de Jesus, quando prega errado, achando que a volta de Jesus é só a volta que a trombeta vai soar e a igreja sobe. A pergunta hoje é: e se Jesus voltar só para você hoje? Irmão, se pergunta e se responda agora para você mesmo: se Jesus voltar agora só para você, para onde a tua alma vai? Não se assegure com a oração do ontem, não, é hoje. Não se assegura com o crente que tu foi ano passado, não, é o crente que tu é hoje. Se Jesus voltar agora, para onde vai tua alma? Bom, para mim não tem decepção maior do que eu viver minha vida toda empregando, chegar naquele grande dia e falar: te conheço não. Pregadores que pregam 30 dias em um mês e não tomam nem ceia na igreja. E uma coisa que nós temos que tomar cuidado, e eu louvo a Deus pela vida do bispo por isso, porque tem muitos bispos que, além de ir no Instagram da igreja, eu sei que pede para o senhor, tem um colega nosso, seu em particular, que ele é doido para pregar aqui. Mas, irmãos, se tu perguntar quem é o pastor, onde ele congrega, toma ceia só se uma agenda ocasionar assim, força da ceia, toma. É muito sério isso aqui. Uma vez meu pai falou: Gabriel, pregador que não tem pastor não tem autoridade para pregar nenhuma. E outra, profeta que não tem pastor, ele não é profeta, ele é bruxo. Ele é adivinhador. Ele é mentiroso. Porque todos nós temos que estar debaixo de uma submissão espiritual. Está submisso a algo espiritual. E 3 coisas para te consolar, te deixar feliz pela palavra. Irmão, hoje é o culto que, mesmo assim, Deus falou comigo e eu me sinto assim, eu não sei você, mas num culto desse, ouvindo uma palavra dessa, eu saio do culto mais renovado do que o pregador ficar gritando. Tem igreja, irmão, você vai. Marcos vai comigo em muitos lugares. Tem lugar que eu vou, o instrumento vem tão alto e eu tenho que pregar o dobro para passar o instrumento, que o povo ouviu muita gritaria, ouviu muito barulho. E hoje em dia o povo acha que só aqueles que pregam, e eu fui aprendendo isso muito, porque como eu comecei a pregar desde pequeno, de 5 anos até os meus 20, eu falava 5 minutos calmo e o resto era só gritaria. Aí a pessoa que gosta de gritar é eu. Mudou, foi muito. Não foi? Também olhando para o bispo pregar, eu falei: Senhor, tem que pregar calma assim um pouco também. Porque eu gritei muito, fui muito empolgado. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque tem gente que fala assim: Gabriel, eu não gosto de ouvir porque tu grita muito. Mas pelo menos eu grito a verdade. É porque alguém quer ouvir alguém com a voz mansa falando mentira. Senta na cadeira, chama você de bibelô de Jeová e tu gosta. Mas se alguém gritar e falar para se arrepender, não gostei não. Eu prefiro continuar gritando, mas eu vou gritar a verdade. Eu vou gritar a palavra e o nome do Senhor será glorificado. O Augusto Cury diz, eu li um livro dele no ano passado, era um livro de 700 páginas, mas uma coisa que me marcou muito, e foi logo para o meu ministério. Ele diz que o muito gritar e o muito falar alto não demonstra autoridade. Demonstra alguém com medo, querendo esconder alguma coisa, porque tem gente, irmão, que para mostrar um sonho tem que gritar. Mas eu louvo a Deus por esse ministério, porque eu prefiro esse altar bem aqui estar vazio do que subir um vazio para o altar. Prefira um altar vazio do que um vazio assumir o altar. Eu prefiro um altar sem cantor, um altar sem pregador, um altar sem pastor, se ele estiver vazio, do que ele estar vazio e estar em cima do altar.
Agora vamos alegrar o nosso coração. Guarde esses 3 versos, porque ele é a nossa esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Mas isso aqui ainda é uma peia, irmão. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Algumas versões diz: aqueles que esperam em Cristo só nessa vida são dos mais miseráveis. Porque tem gente que só é crente nessa vida, só quer servir a Deus nessa vida. Deus me dá carro, Deus me dá casa, Deus me prospera, Deus faz isso. Só espera Deus nessa vida aqui. Se a tua esperança não for o céu, se a tua esperança não é, irmão, que nós um dia subiremos e o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas, não haverá tristeza, não haverá lágrima, não haverá nada, não haverá luta. Essa é a nossa esperança. A esperança da igreja não é só esperança na terra, é uma esperança que está no céu. Segunda esperança, Romanos 8, 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora, que é profecia, então receba. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelada. Nenhum sofrimento que a terra lhe propõe para passar agora, nenhuma dor, nenhum pranto, nenhuma traição, nenhuma luta, nenhuma guerra pode se comparar com a glória de Deus que está reservada para a sua igreja que será salva. Essa é a nossa viva esperança, a glória revelada do Senhor para a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Essa é a parte que eu mais gostava quando eu era assembleano. Agora eu sou mapiano. Quando eu era assembleano, essa é a parte que eu falava: é forte. Olhe para alguém e diga: é forte. Mas essa hora eu chorava demais ouvindo isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Essa é a minha viva esperança. Mas eu lhes revelei um segredo maravilhoso: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse verso em algumas versões é: nem todos morreremos. Eu não sei você, mas eu sempre falo com meu pai: pai, eu creio que eu faço parte da geração que não vou experimentar a morte na terra. Eu creio que eu serei arrebatado. Eu faço parte dessa geração, você faz parte dessa geração que o coveiro não vai jogar nenhuma pá de terra sobre a tua vida, sobre o teu corpo. Você será arrebatado, você será transformado num abrir e fechar de olhos. Essa é a nossa viva esperança. Essa foi a primeira parte que Deus falou comigo. Gabriel, qual é a segunda parte? Qual é a segunda mensagem? Essa é quando eu vou pregar novamente. Essa eu apresentei os sinais que precedem a vida de Jesus, os que estão preparados para o arrebatamento. Mas a segunda mensagem que Deus me deu, e foi uma mensagem que eu chorei em cima do esboço, e que eu não quero participar dela, só quero pregar, mas não quero participar, é o que vai acontecer depois que a trombeta soar. A segunda mensagem que eu vou ministrar é o que vai acontecer com aqueles que brincam de ser crente. É um culto que quem brinca vai parar de brincar, quem peca vai querer se consertar, quem tem algo contra o irmão vai lá pedir perdão. Porque, irmão, o que eu estudei e o que Deus falou comigo, eu não quero ficar depois que a trombeta tocar. Mas eu não vou falar, e vou esperar você criar sede para ouvir o que o Espírito tem para dizer para a sua igreja. Se coloque de pé. Gabriel, mas hoje está apresentando uma resposta. Quer mais resposta? A tua vitória está em você se consertar diante do Senhor. A viva esperança da igreja não é viver só esta vida, mas é o que está reservado para a sua igreja. Aleluia. Gabriel, eu sou uma das 10 virgens que
percebi que estou ficando vazio. O segredo da palavra é o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Essa tarefa é pessoal e é sua. Eu não posso buscar por você, irmão. Eu posso orar por você, mas para encher você não. Enchei-vos do Espírito Santo. E eu estou crendo, irmão, que todas as áreas dessa igreja, ministério de homens, ministério de mulheres, os pastores, os jovens, os adolescentes, as crianças, vão crescer. E tudo isso que foi pregado, vai ter dom do Espírito, vai ter jovem tendo sonho e visão. Deus vai fazer a obra, vai. Porém, nós não vamos negociar ainda a palavra. Esses dias é algo que você pode não perceber, irmão, mas a perseguição contra a igreja aqui no Brasil está muito bom. Brasília também está bom, porque até em São Paulo, pregando nas grandes praças o evangelho, estão batendo no povo porque estão falando o nome de Jesus, estão silenciando. Nós ainda podemos clamar o nome de Jesus. E é por isso que eu vou aproveitar essa geração, levar nos parques, levar em qualquer... Gabriel tem show. Os nossos jovens vão evangelizar. Nós vamos fazer a obra do Senhor e o nome do Senhor será glorificado. E eu falei, Deus, que o Senhor me guarde para esse tempo. Porque, irmão, pergunte-se agora para você mesmo: se a igreja brasileira continuar com as mensagens que está, da forma que está, e se a igreja não for guiada pelo Espírito, como será a igreja daqui 10 anos? Qual mensagem será que teus filhos, quando tiver da tua idade, vai ouvir? Que Cristo vão apresentar para eles? Uma coisa eu sei: esse tempo que eu estou de oração, esse mês será um mês de vitória e de conquista, mas será um mês que o Senhor reservou para conversar com a sua igreja. Irmão, uma coisa que eu sou guiado pelo Espírito. Eu poderia vir aqui e preparar uma mensagem muito forte. Vamos pular, sapatear, rodopiar, porque eu gosto disso. Porém, a melhor coisa do pregador não é ele pregar aquilo que ele quer falar, é o que o Espírito quer falar com a igreja. E é o que Deus tem me acordado todos os horários para falar comigo: pregue a minha palavra em tempo e em fora de tempo. Levante as tuas duas mãos para cima. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero te convidar para você orar por você também, para que, se você não está alinhado com aquilo que foi pregado, você consiga se alinhar. Aleluia, aleluia. E enquanto eu orar, eu quero a igreja de olho fechado e orando. Mas enquanto nós estivermos orando, se tiver alguém que quer fazer uma nova aliança com Deus, se sentiu por esta palavra que precisa, eu vou te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Mas enquanto isso, a igreja ora, porque quem convence é só o Espírito de Deus. Se a palavra não convencer, mas a nossa geração, nada mais vai convencer. Mas a palavra de Deus ainda convence o homem do juízo, do pecado. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu oro, meu Deus, pela tua igreja, e te agradeço por esta palavra que o Senhor ministrou, meu Deus, aos nossos corações. Meu Deus, levante o ministério da oração profética pela tua palavra. Levante, meu Deus, essa igreja movida pela tua palavra. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que o inimigo das nossas almas não roube essa semente que hoje foi plantada. Pai, se tem alguém em nosso meio que precisa fazer uma nova aliança com o Senhor, dê força a esse homem, dê força a essa mulher a sair do seu lugar e vir aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda essa vida, guarda essa casa, guarda cada família, guarda este ministério. Eu oro, meu Deus, por esta igreja, eu oro, meu Deus, por esse povo, eu oro, meu Deus, por esse tempo, que o peso da tua palavra, Pai, dê responsabilidade sobre os ministros de Deus.